20 anos depois de chegar aos palcos da Broadway, Wicked teve finalmente a sua adaptação para o grande ecrã. Pelo menos metade, porque, para quem não sabe, e isto é uma informação que pode passar ao lado facilmente, uma vez que nem sequer aparece no póster, este filme é apenas a primeira parte desta história que serve de prequel ao Feiticeiro de Oz e explora a origem da wickedness nas pessoas. Será que as pessoas já nascem más? Será que são as suas circunstâncias que as fazem assim? Será que são bonecas que vêm com um link para um site malandro? Ou será o mundo à sua volta? Vamos falar sobre isso. A história foca-se na Elphaba, que virá a ser conhecida como a Bruxa Má do Oeste, que é incompreendida por ter a pele verde. E ela rouba-me logo um monte de piadas que eu podia ter feito ao dizer que não está nem enjoada, nem que comia erva quando era criança, nem uma série de outras coisas que eu agora não me lembro. Ao seu lado tem Galinda, ou Glinda, que se irá tornar na Bruxa Boa do Sul, com a qual não se está muito bem inicialmente. E eu vou ser sincero, eu nunca tive a oportunidade de ver um musical nem na Broadway, nem em lado nenhum. Também não li o livro escrito pelo Gregory Maguire que inspirou este musical, por isso tudo aquilo que eu sabia sobre ele era baseado em coisas que fui ouvindo e naquilo que acontece no filme original. Agora, o filme, apesar de não se sentir, é longo. Tem 2 horas e 40 minutos e quando eu me apercebi disto eu achei um bocado estranho, porque se este filme é só a primeira metade do musical da Broadway, não devia ter no máximo 2 horas? É que se é só a primeira parte e já tem quase 3 horas, isso significava que o musical na sua totalidade iria ter entre 5 a 6 horas e eu achei estranho nunca ninguém me ter mencionado que este musical era assim tão longo. Até porque eu tenho muitos amigos que respiram teatro musical e isso é algo que eu acho que eles me teriam dito. Mas pelo que eu percebi, o filme acrescentou muita coisa à história e ajudou a resolver alguns problemas que o espetáculo tem, daí ter uma duração mais longa. Eu não posso comentar muito sobre o assunto porque não sei o suficiente para o fazer, mas posso dizer que é sempre um grande risco quando se pega numa obra que tem uma legião de fãs gigante e se altera alguma coisa. Neste caso, acrescentar coisas pode dar a sensação de que há coisas desnecessárias, que o ritmo não funciona, e eu vi alguns comentários a dizerem isso, mas para mim, que nunca vi um musical, este filme funciona mesmo bem. E se fizeram alterações, incorporaram-nas com muito cuidado, de forma a que só enriquecesse o filme e que não o prejudicasse de maneira nenhuma. Para além das alterações feitas, a realização do John M. Chu também ajudou bastante a elevar o filme. Houve vários momentos em que eu me questionei como é que eles fizeram certas partes no musical, porque por muito dinheiro que estas produções teatrais têm, elas têm sempre limitações, nem que seja numa questão de espaço para os cenários. Aqui o realizador conseguiu criar um mundo de Oz e de Chiz, a universidade onde se passa grande parte da ação deste filme, com um nível de detalhe e atenção que ajudou este filme a parecer mais real. Aliás, a maior parte dos cenários foram construídos e eram práticos. Tinham um bocadinho de efeitos especiais para realçar algumas coisas, mas no geral era tudo real. E isso ajuda o filme a não parecer tão fantasioso. E já que estou a falar dos cenários, houve um detalhe que me chamou a atenção. Quando a Elphaba chega a Chiz e tenta proteger a sua irmã Nessa, que virá a ser a Bruxa Má do Oeste e vai levar com uma casa em cima, ela faz magia e coisas partem-se, incluindo uma escultura do feiticeiro numa parede que estava a tapar um mural onde estavam os professores animais da universidade. Não conhecendo a história e isto ter acontecido no início, eu não sabia bem o que é que significava, mas depois dá para perceber que é um foreshadowing de como o feiticeiro está a tentar acabar com os animais e fazê-los passar por seres inferiores aos humanos. E este filme tem temáticas muito fortes que eu não vou aprofundar muito, senão este vídeo ia acabar por se tornar demasiado filosófico, mas há alguns aspectos que eu gostava de mencionar. Primeiro, toda a questão da popularidade. A certa altura, a Galinda diz à Elphaba que o segredo é parecer que se sabe o que se está a fazer ou dizer, e isso consegue ser ainda mais importante do que de facto ter conhecimento ou capacidade de fazer alguma coisa. Atenção, é importante termos confiança. Isto é meio caminho andado para conseguirmos alcançar o que queremos. Isto é mais um aviso para as pessoas que reconhecem e valorizam essa confiança. Muitas vezes essa confiança é falsa e se estiverem atentos conseguem perceber que aquela pessoa se calhar não é exatamente como diz ser, nem que sabe tanto como diz saber, etc. Porque dizer é fácil, mas outra coisa é mostrar algo que apoia essas afirmações. É como a Galinda que diz ser boa, mas depois na verdade só faz coisas para parecer que é boa, quando na realidade ela não é genuinamente assim. E hoje em dia há tanta gente assim, principalmente com as redes sociais, o Instagram, o YouTube, o TikTok. Há imensas pessoas que se veem como autoridade em alguma coisa e depois vamos a ver e tudo aquilo que dizem não tem valor nenhum. Por exemplo,
exemplo, malta que faz vídeos a falar sobre filmes. Quem é que eles pensam que são para dizerem se um filme é bom ou mau? Hã? O quê? É o que eu faço? Oh... Pois. Vai lá. Não. Ai. Eu tenho muita noção que eu estou para aqui a dar a minha opinião e ninguém me pediu, mas é mesmo por isso que eu tento deixar bem claro que aquilo que eu estou a dizer é só a minha opinião. Tudo aquilo que eu quero é tentar contribuir para a discussão sobre filmes e séries que são formas de entretenimento que eu adoro e fazer as pessoas refletirem sobre coisas que se calhar de outra forma nunca o fariam. E depois podem-me dizer que não concordam comigo. Claro que se não concordarem é porque são burras, porque eu sei do que é que eu estou a falar. Onde eu quero chegar é que tenham atenção a quem dão ouvidos. Se essas pessoas de facto têm uma voz informada e com valor ou não. E isto passa para um outro tema presente no filme, a vilanização de alguém ou de uma classe para que a população esteja disposta a sacrificar os seus direitos em troca de segurança. Aqui são os animais e a Elphaba. No nosso mundo há um monte de exemplos que podem ser sensíveis porque as pessoas têm sentimentos muito fortes sobre eles e esse é o problema. É que nunca tentam perceber o outro lado, ou esperam sempre o pior dele, ou têm demasiado receio em fazer perguntas. Muitas vezes porque alguém em quem confiavam lhes disseram que aquela pessoa, grupo ou ações são más. Tal como acontece aqui, a Elphaba foi sempre simpática e querida para toda a gente, mas ninguém reconhecia isso porque não esperavam isso dela. Assumiram sempre o contrário e aparece a pessoa mais adorada em todo o reino e confirma isso. Mas, como nós sabemos, ele não é a pessoa mais fidedigna para fazer julgamentos às pessoas. Por isso, quando alguém vos disser que alguém é assim ou assado, ou que algo está mal, reconheçam primeiro que essa é a opinião dessa pessoa. E depois reflitam sobre o que é que vocês devem fazer ou achar sobre alguém. A não ser que seja eu. Aí podem logo assumir que eu tenho razão. De volta ao filme, para além de tudo o que eu já falei, outro elemento também chave para o sucesso do filme é o seu elenco. A Cynthia Erivo é incrível no papel de Elphaba, cujo nome vem da pronúncia fonética das primeiras letras do nome do autor do Feiticeiro de Oz, L. Frank Baum, LFB, Elphaba, Elphaba. Mas, para mim, a grande surpresa foi a Ariana Grande. Hoje em dia toda a gente a conhece mais pela sua carreira como cantora, mas eu ainda me lembro do seu tempo na série Victorious do Nickelodeon, onde eu tenho a ideia que ela era a melhor personagem da série, por isso eu estava curioso para ver o que é que ela fazia com um papel tão icónico como a Glinda e ela arrasou. É uma personagem difícil porque facilmente se pode tornar irritante, mas a Ariana Grande conseguiu dar-lhe um certo charme que tornou essas coisas irritantes cómicas. O timing, a fisicalidade dela, adorei tudo. Foi mesmo uma ótima surpresa. Outra surpresa foi termos os cameos da Kristin Chenoweth e da Idina Menzel, que foram a Glinda e a Elphaba originais na Broadway. Elas aparecem durante o número musical, onde nos é contada a história de Oz, e eu achei engraçado elas aparecerem as duas com um bastão que fazia luz, quase como um bastão mágico, e o da Kristin não acende bem ao contrário do da Idina, o que é uma referência ao facto da Kristin ter interpretado a Glinda na Broadway e a Glinda não saber fazer magia. E depois também há um momento em que a Kristin cala a Ariana Grande mesmo ao estilo da Glinda. Por isso este momento foi muito engraçado por todas as referências que conseguiram meter num espaço de tempo tão curto. Outra pessoa que também fez um cameo foi o compositor Steven Schwartz, que é quem diz à Glinda e à Elphaba que o Feiticeiras vai receber. E antes de acabar eu só queria mencionar que na minha sessão as legendas irritaram-me um bocado. O trabalho de tradução foi mesmo muito mau. Para começar, na música inicial eles cantam Goodness Knows em referência ao contraste entre a bondade e a maldade, ou wickedness, e a tradução estava Deus sabe. Onde é que Deus entra neste filme? Mesmo quando as personagens têm expressões relacionadas com ele, elas dizem "Oh meu Oz" ou que Oz te abençoe. Por isso não faz sentido. Depois as personagens dizem muitas palavras incorretamente, é uma cena daquele lugar, mas as legendas não alinham nesse jogo. Quando a Elphaba recebe o convite para ir visitar o feiticeiro, a carta diz Oziness, em vez de Highness, como se diz para o rei ou rainha. E eles traduziram para majestade ou algo do género. E mais à frente, as personagens voltam a dizer Oziness e aí já traduzem para Ozessa ou algo do género. Então, porque é que nos momentos alinham na brincadeira e nos outros não? Eu sei que não é nada do outro mundo, mas para as pessoas que precisam das legendas para perceberem a história vão perder um monte de elementos daquele mundo por causa de um trabalho que parece que foi feito às 3 pancadas. E eu não sei quem é que foi a pessoa ou a empresa responsável, mas eu acho que a distribuidora Cinemundo devia averiguar a situação. E é isso. Apesar de ser um grande fã de musicais, eu não estava à espera de gostar tanto deste filme. Mesmo sendo longo, passou a voar e eu, quando saí da sala, já estava preparado para a segunda parte. Por isso, se quiserem ser avisados quando sair o meu vídeo sobre a segunda parte, não se esqueçam de subscrever e tocar a campainha. E isto leva à questão: gostaram do filme? Ficaram entusiasmados pela segunda parte? Já conheciam o musical? O que é que acharam da adaptação? Deixem os vossos comentários em baixo. Se gostaram deste vídeo, deem um like. Por agora é tudo. Até à próxima. 20 anos... Depois de chegar aos palcos...
Esta história que se... E se fizeram alterações que devem fazer... que vem da pronúncia... Toda a gente a conhece mais pela sua cadeira como... Cadeira. Como a...